Olá a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar os irmãos aí, irmão Tiago Barbosa, Michele, Amanda, mamãe Eli, Fernanda, a irmã Aline, que é a esposa do pastor Jean, né? Aline... Isso, né? É isso aí, Aline Cassino. E os demais irmãos, tá? Deus abençoe vocês. Entrou bastante gente, a Midian, tem a irmã também Eunice. Irmãos, a gente vai falar um pouco sobre Mateus 24, tá? Então vai ser... A gente não vai ler, assim, versículo por versículo. Eu vou ler alguns textos, alguns versículos, vou fazer um comentário, o pastor Jean vai fazer também alguns comentários em outros textos. E a gente vai ficar aqui atento às perguntas para que a gente possa também estar interagindo com os irmãos. Então, assim, antes de tudo, eu quero agradecer os irmãos que oraram pela minha vida, né? Eu não tava meio ruim, ainda tô meio assim, um pouco com dor de cabeça, tô me recuperando ainda, mas graças a Deus que o pastor Jean tá aí também para ajudar nessa live. A gente teve que cancelar a outra live que era para ser na sexta. Então, assim, se caso a gente não conseguir terminar hoje, a gente pode fazer outras lives aí, porque eu, pastor Jean, a gente sempre estava querendo marcar algumas lives para fazer e já o quê? Faz mais de um ano, né? Que a gente estava... Desde que eu cheguei aqui no Brasil, a gente estava tentando fazer live e não conseguia. Então, assim, os irmãos que não conhecem o pastor Jean, ele tem um canal, Escatologia Princípio do Fim. Você pode ali acessar, entrar, se inscrever no canal, porque vocês vão absorver conteúdos também excelentes, principalmente acerca da escatologia, acerca do povo que está relacionado com o povo do anticristo. Inclusive, a gente vai ter alguns pensamentos assim divergentes, mas não é motivo de não ter unidade. Pelo contrário, esses pensamentos que a gente vai divergir muitas vezes em alguns pontos serve para a gente poder meditar e continuar ali a busca pela verdade, entendeu? Então, assim, a gente vai fazer alguns comentários aqui, talvez vai ter essa dissonância, mas não se preocupe que isso faz parte da comunhão do povo de Deus. Então, assim, eu tenho uma comunhão assim bastante com o pastor Jean, nos bastidores a gente conversa da palavra de Deus, e eu espero que vocês possam aproveitar. Se surgir alguma dúvida, não hesite em perguntar, que a gente vai tentar responder aqui na medida do possível. Amém? Então, eu queria passar a palavra aí para o pastor Jean, falar alguma coisinha. Amém. Obrigado mais uma vez de estar participando aqui de uma live aí junto contigo. É sempre um prazer, né, estar aqui falando da palavra do Senhor. E já tem um tempo mesmo que a gente sempre vem conversando nos bastidores, mas a live mesmo, a gente, devido a muitas situações, a gente vai, né, ter um tempo certo, né? Deus tem um tempo certo para isso. Então, hoje chegou o dia, espero que os irmãos possam participar, né? E à medida do possível, a gente vai estar também aqui acompanhando os comentários. Amém. Então é isso, irmãos. Eu queria, antes de começar a fazer a leitura, vou fazer uma oração para a gente dar início a esse pequeno estudo. Então, eu queria que você pudesse participar dessa oração conosco, amém? Querido Deus e Pai, nós te louvamos por esse momento precioso de comunhão que nós estamos tendo aqui, de poder conversar da tua palavra, de poder meditar com os irmãos aqui juntos. Que o Senhor ilumine o nosso entendimento, nos dê a graça para podermos, ó Deus, falar aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, principalmente acerca desses últimos dias. Sabemos que as coisas estão cada vez mais se afunilando e nós temos que estar com o nosso coração não aflito, mas com o coração alegre, porque, como diz a tua palavra, que nós temos que olhar para o céu e exultar que é grande, Senhor, aquele dia que será a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor nos ajude a perseverar até o fim, porque é na nossa perseverança que nós ganharemos a nossa alma. Por isso que nós te pedimos, Espírito Santo, guie-nos em nome de Jesus Cristo. Assim nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, eu queria ler lá em Mateus 24, eu vou começar aqui, depois o pastor Jean pode fazer comentários ou ler outros textos aqui dentro do capítulo de Mateus 24. Quando Jesus vai ali falar com seus discípulos lá no Monte das Oliveiras, né? No versículo 1 diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não veis tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda
e da consumação do século. Então, assim, eu vou parar aqui no versículo 3, porque aqui eu já acho interessante algo que nós deveríamos sempre ter em nosso coração acerca desse tema, porque Jesus, ele vai falar com os discípulos em particular, mas quem chegou até Jesus em particular foram os discípulos, ó. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram. Mas esses discípulos que chegaram até Jesus não foram os 12 discípulos. Foram apenas 4. Quando você olha lá em Marcos, no capítulo de número 13, somente o evangelista Marcos, ele vai colocar esse detalhe, que eu acho que é um detalhe assim, bem interessante para nós que estudamos acerca desse assunto. Eu vou pegar aqui o texto, só para vocês verem aqui. Marcos, capítulo 13, versículo de número 1. Ó, o versículo 3 diz assim, ó, no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular, ou seja, foram apenas 4 discípulos que perguntaram acerca do que nós vamos discorrer, que é o sermão do monte. Só 4 ouviram isso. Não foram os demais. Por isso que eu acho interessante, muitas vezes a gente quer estudar esse assunto e queremos que outros entendam isso. Mas não é todos que vão ter essa curiosidade, mas é uma curiosidade por amar a verdade. Eles queriam saber acerca que Jesus tinha dito, que não vai ficar pedra sobre pedra. Daí eles se aproximaram até Jesus em particular e perguntaram, mas quando que vai acontecer isso? Que sinal que vai... Aí eles já perguntam coisas que estão relacionadas à volta de Cristo. Não é somente a questão da destruição do templo, mas também acerca da vinda e da consumação do século. Então, por isso que eu peço para os irmãos que quando forem abordar outros irmãos que às vezes estão desinteressados de falar acerca da escatologia, acerca dos últimos dias, as coisas estão acontecendo aí de uma maneira acelerada. A gente vê não somente as notícias, mas a gente está acompanhando as peças se movimentando nesse xadrez, né? As nações se movimentando, influenciado por muitas ideologias, e a gente sabe que tudo isso está acontecendo e isso está diretamente relacionado com o que Jesus vai dizer. Por isso que você vai, às vezes, falar com pessoas que estão ali querendo saber, estão meio desapercebidos, estão mais preocupados, como diz o texto aqui em Mateus 24, comer, beber, casar, estão se preocupados em se divertir, porém eles não estão atentos aí se você quer falar e elas te desprezam. Mas saiba que nem todos vão querer saber. Por isso que a gente tem que continuar enchendo as nossas lâmpadas de azeite para que quando esses se despertarem no grito da meia-noite, ali em Mateus 25, as virgens, às 10 vão se levantar, as que estão em sono. Porém, uma hora elas vão chegar e vão querer saber das coisas. Por isso que a gente tem que se preparar com azeite, estar sempre atento e vigilante. Por isso que, assim, não se preocupe se as pessoas não queiram aprender. Se você está aqui hoje, tem aí 30 pessoas, continue estudando, continue buscando a verdade no Senhor, porque eu creio que o Senhor vai revelando na medida que a gente busca com sinceridade e verdade. Amém? Então, eu queria passar para o pastor Jean falar um pouquinho. Amém. Eu aprendi uma coisa nesse sentido de querer passar a questão escatológica para outros, né? Aquilo que a gente aprendeu, a gente anseia em passar para as pessoas, né? Para que elas entendam, cheguem, né, à compreensão daquilo que a gente já chegou. E às vezes a gente tem isso mesmo, que as pessoas às vezes desprezam um pouco isso daí. E às vezes a gente ficava um pouco em cima da pessoa para tentar esclarecer, fazer a pessoa entender, e não dava certo. E eu aprendi com Jesus, em várias partes, que Jesus falava aos judeus, né, não só aos discípulos, mas aos judeus por geral, e eles desprezavam, porque ele falava por parábolas e eles não entendiam nada, diziam que ele estava meio doido para falar aquelas coisas sem sentido, mas quando Jesus falava e saía, já que eles não perguntavam a ele em particular, Jesus falava e saía e deixava eles pensando dele o que quisesse. Mas, em particular, os discípulos toda vez chegava e perguntava a eles: mestre, o que o senhor quis dizer com aquilo, aquilo outro? E ele calmamente se assentava, pedia que ele se assentasse e ia explicar.
porque eu sempre digo que as palavras de Jesus são para todos, mas a explicação é para aqueles que perguntam em particular, para aqueles que se interessam. Então, não Amém. dá para você realmente querer entulhar na cabeça de alguém aquilo que ela não quer entender, não quer ouvir. Então, muito bem colocado pelo pastor aí, era 1/3, né? 1/3 dos discípulos que estavam ali só. Isso. É E é quase interessante, a proporção, né? eu estava comentando isso com o pastor Jean nos bastidores, acerca desses 4, e aí ele falou, é 1/3. E aí, quando você vai lá ler no profeta Zacarias, vai falar desse 1/3 que vai ser purificado. Ou seja, esse 1/3 é o remanescente, é os eleitos, é aqueles que é a noiva do Cordeiro. Por isso que a gente tem que sempre ter em mente isso, que assim como... Aí, esse é um dos pontos que eu entendo que ali em Apocalipse 12 vai falar acerca de 1/3 dos anjos que caíram, que aí eu entendo que Satanás levou, que tem essa interpretação, que é a mais tradicional, né? Que 1/3 dos anjos, eles caíram e são demônios, e aí vai dizer ali que houve batalha de Miguel e seus anjos e Satanás e seus anjos. Então, assim como houve 1/3 que caiu, também tem 1/3 que está sendo levantado como voz profética para testemunhar nesses últimos dias. Que seria também relacionado com as duas testemunhas, 144 mil. Então, esse é um outro assunto também que a gente não vai entrar em detalhes, porque, por exemplo, Apocalipse 12 é um assunto que eu estou conversando com o pastor Jean, ele tem um entendimento acerca daquele texto, e eu tenho um outro, mas isso aí é um outro assunto que a gente pode estar trabalhando. Você quer falar acerca de alguma coisa assim do Mateus 24, ler um texto? Pode ficar à vontade, pastor. Ok, aqui Jesus diz no versículo 4, respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão, ou enganarão, tem outras versões. Engraçado que ele não diz aqui que muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Jesus, ou eu sou Yeshua, né? Ele diz, eu sou o Cristo, que o Cristo é a palavra Messias, né, no hebraico, que é ungido. Então, não necessariamente a gente pode esperar que seja alguém com uma aparência de Jesus. Alguém se dizendo, eu sou Jesus, mas alguém se dizendo também, eu sou ungido. E, às vezes, a gente é enganado por um monte de gente que está se dizendo ungido, né? Porque a palavra Cristo, em grego, é a mesma da palavra Messias em hebraico, que quer dizer ungido. Então, hoje, até né, na igreja, estamos vendo muito se dizendo ungido, porém, não necessariamente que seja. Né? A palavra de Deus está nos mostrando que a apostasia ela vai se apresentar, e, na verdade, já está quase que como um embrião da apostasia já começando. Então, não necessariamente vem com aquele estereótipo de que é uma imagem de alguém com roupão grande, cabelo longo, parecendo fisicamente com Jesus. Pode ser também, mas a gente precisa estar de olho, porque Jesus está dizendo que virão muitos dizendo, eu sou um ungido, eu sou o Cristo. Então, não necessariamente só algumas pessoas que a gente pode identificar, não, isso aí é balela, isso aí, pô, esse cara de roupão dizendo que é Cristo. A gente não se ilude com isso, mas pode estar se iludindo com alguém que a gente acha que é ungido e não é. Amém. Vai continuar? Pode continuar, pastor, se quiser. Pode falar, se quiser. Não, perfeito. Eu quero pegar uma parte depois que eu quero comentar, que foi até me feita uma pergunta acerca se vai ter salvação até o último dia, né? Porque tem pessoas que vão dizer que a salvação vai até a última semana ou até metade da semana. E aí eu vou usar um texto que eu até comentei com essa irmã, que eu dei uma explicação. Aí, se você quiser continuar até o versículo de número 9, aí depois eu prossigo. Ok, fazendo a leitura aqui? Isso. Ok. Aí diz aqui, então, o... Versículo 6, versículo né? 6. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é
o fim. Esse texto eu acho interessante. Esse texto eu acho interessante, porque geralmente a gente vai fazer esse comentário acerca, sempre houve guerras, né? Houve guerras e rumores de guerras. Isso aí é verdade. Em toda a história sempre houve guerras e rumores. E aí Jesus vai dizer, mas não se assuste porque isso ainda não é o fim. Porém, se a gente for analisar as guerras de hoje, em escala mundial, realmente ela está acontecendo, assim, que todas as nações vão se envolvendo. Por exemplo, a questão aí que teve da pandemia, né? Eu não vou poder falar muitos detalhes, mas você observe que como houve uma manipulação do ponto de vista de propaganda, ou até mesmo das as nações seguirem uma cartilha de uma organização, que todas as nações tiveram que se dobrar diante disso. E eram pressionadas a isso. Então, quando você olha para as guerras do passado, nós temos hoje algo que as pessoas não entendem. Por que o amor vai se esfriar? Eu vou explicar isso de maneira assim, de quase todos, a iniquidade se multiplica. Só pode haver multiplicação dessas coisas quando há meios para que você multiplique de maneira rápida. E qual é o meio mais rápido de fazer isso hoje? A internet. Então, hoje, por exemplo, uma guerra que você vê acontecendo... hoje, a gente sabe que está tendo guerra Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina agora com o Irã. E a gente sabe isso em segundos. Todo mundo já está sabendo. Observe que o contexto geopolítico hoje, as pessoas esperam a eleição de um outro país para resolver a situação do nosso país. Então, olha como as coisas estão indo para uma questão mais unificada das nações em blocos. Então, essa é uma das coisas que eu observo, que quando Jesus fala acerca de guerras e rumores de guerras, e ainda não é o fim, se você pegar os 2000 anos de história do cristianismo, sempre houve guerras. Batalha de Lepanto, você vai ver no tempo das cruzadas contra o Islã já estava conquistando totalmente. O Islã, na verdade, as pessoas têm uma má impressão das cruzadas por conta de propaganda de muitos revolucionários, nas escolas também, que ali mais de 90% são de uma cosmovisão anticristã. Então, assim, a propaganda em relação às cruzadas, que eles eram terríveis, eles estavam perseguindo os coitadinhos, os muçulmanos, isso daí é tudo propaganda iluminista, revolucionária. E aí eu acho interessante o seguinte, porque, assim, houve sempre guerras, mas nessa escala que nós estamos vendo, nunca. Por isso que o que Jesus falou aqui, para mim, já é uma coisa que ainda não é o fim, mas já passou. Já estamos num nível mais avançado. Por quê? Porque no tempo, por exemplo, das cruzadas, o Islã estava invadindo as cidades cristãs e perseguindo, matando, estuprando as mulheres. E ele já tinha conquistado uma boa parte da Europa, só faltava a Península Ibérica, que é a Espanha e Portugal. Quando estava chegando ali, é que houve o quê? Uma convocação do Papa Urbano, com uma resposta aí tem os Cavaleiros Templários, as Cruzadas, para que fosse retirado o Islã. Se não tivesse acontecido isso, a Europa estava já islâmica. Não ia ter todas as navegações para as Américas, não ia ter nada disso, porque todas isso que houve depois, posteriormente, das navegações, etc. e tal, foi pelos cristãos, justamente por conta do quê? De defender, de pregar o evangelho para todo mundo. Inclusive, muitas pessoas falam assim, os portugueses eram para o Brasil, as navegações eram para explorar, sempre essa questão materialista, justamente por conta de uma cosmovisão marxista que muitos têm na escola, que é a questão materialista. As pessoas vieram para o Brasil para roubar o Brasil, mas como é que o pessoal lá de Portugal sabia que ia ter riqueza no Brasil? Tinha telefone para avisar? Tinha internet para comunicar? Não tinha nada disso. Então, a missão de muitas pessoas que iam para as Américas era justamente para evangelizar os povos, as tribos. Então, é por isso que, assim, sempre houve guerras, sempre. Mas na escala que há hoje, guerras assim que realmente não tem como as nações não se unirem de maneira mais rápida, justamente por conta da internet. Aí eu fico observando, por exemplo, assim, não é só uma tensão política que existe no Brasil. Observe que as pessoas esperam agora uma eleição nos Estados Unidos, em outros países, de pessoas que estão mais alinhadas para que haja uma proteção e vice-versa. Então,
as coisas estão já num campo mais global, entendeu? Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, que esses versículos aqui, para mim, já passou. A gente já está no nível mais avançado. Então, se o pastor Jean quiser continuar no versículo 7, ou também fazer um comentário, fica à vontade, pastor. Sim, como realmente você falou, guerras sempre houve guerras, né? Por todo o tempo, né? Por todo o tempo. Só que é como as dores de parto, né? Que Jesus disse que é como uma mulher grávida que está para dar à luz. A coisa vai começando a ficando cada vez mais perto uma contração da outra e mais Sim. forte uma contração da outra, né? Perfeito. E eu vejo muitos. vai envolvendo toda a geopolítica mundial. Você vê hoje nessa Perfeito. questão de Israel, está aí Reino Unido, está aí Estados Unidos, está aí muita gente se envolvendo, alguns ainda com as mãos um pouco encolhidas, né? Mas ainda assim, porque uma coisa fornece gás para um país, fornece não sei o que para outro, tal, aquela coisa toda, uma coisa depende da outra, porque a parte financeira está toda interligada. E aí um depende de que não haja uma confusão do outro lado para poder não perder, né? E aqui está dizendo que haverá nação contra nação. Ele está dizendo, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. É uma consequência de uma guerra, né? Quando houve a Segunda Guerra Mundial, logo assim veio fome, veio peste, porque fica precário. Isso é uma coisa que vai acontecer. E nós, talvez, a grande dificuldade da questão pós-tribulacionista, em relação a quem pensa que a igreja não passará pela grande tribulação, é a questão psicológica que eu vejo. Porque uma coisa é o cara ter fé que ele está em Cristo, que Deus vai dar uma estrutura a ele para ele suportar. É o principal, claro. Mas nós estamos psicologicamente preparados para perder uma família, um filho na mão do inimigo, ser degolado para você negar a Cristo, negar a fé. Então, quando você pensa e se prepara também, não só no espírito, mas psicologicamente, para passar pela grande tribulação, isso é algo que te prepara como um todo. Porque nós aqui no Brasil, principalmente, a nossa realidade é totalmente diferente da realidade lá do Oriente Médio. Eles meio que já estão acostumados a essa vida de, né, como vemos lá a instituição Portas Abertas, tem testemunhos tremendos ali. Só que é difícil a gente hoje se colocar naquele lugar daquela pessoa que perdeu a sua filha, que foi sequestrada por grupos terroristas, e eles aqui já sabem o que ela está passando lá. Imagina essa questão psicológica na vida de um cristão, né? Sabendo que a filha dele, que também era cristã, está sequestrada por um outro grupo. Nós não estamos psicologicamente preparados para isso. Ninguém praticamente está, mas lá eles vivem mais isso do que nós aqui. Então, quando você pensa que você não passará pela grande tribulação, você meio que está deixando de lado esse preparo. E isso é um grande risco, né? Um grande perigo. Amém. Então, aí, continuando aqui o texto que o pastor estava lendo, né? Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu acredito que, geralmente, quando a gente vai falar acerca dos últimos dias, o que muitos irmãos fazem? Lê esse texto. Estamos no princípio das dores. Para mim, o princípio das dores já está acabando. Porque essa questão de, como você citou mesmo, né? Das nações contra nações, terremotos, etc e tal, eu vejo que as coisas estão tomando uma proporção muito mais, assim, em escala, assim, de todas as nações. Não tem mais para onde ir. Já tem as Américas, você já tem um conhecimento total aí, pelo menos do mapa mundial, entendeu? E quando se fala, por exemplo, de sereis odiados de todas as nações, etc e tal, essa cultura já anticristã, já vivemos numa cultura já praticamente anticristã.
Porque o que se fala hoje no público, você não pode defender o cristianismo de maneira mais assídua, né? Ali mais aguerrida, você vai defender o cristianismo, que você já é boicotado. Então, o que eu penso, por exemplo, nessas questões que a gente está falando, dessas nações que estão guerreando entre si. Eu estou lendo esse livro novamente. Na verdade, eu estou pegando alguns trechos, né? Que eu recomendo bastante vocês, assim, se puderem ler ou até mesmo entenderem, que é esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, ó. Os Estados Unidos e a nova ordem mundial. Esse debate aqui, esse livro é um debate, tá? É um debate que tem com o professor Olavo de Carvalho e o Alexander Dugin. Aqui você vai ver, por exemplo, o Dugin, ele é praticamente a via intelectual que meio que dá ali as orientações para o Putin. Então, uma coisa que nós temos que observar é o seguinte: toda a ação ela é feita porque você pensou algo, você tem uma ideia, aí daí vem ideologias, e aí você vai agir em cima daquelas ideias. Se você não tem nenhuma ideia, você vai agir como? Então, você tem que analisar esses debates filosóficos que há dentro de um contexto dos reis da Terra, porque tem muitos filósofos que estão ali em torno do rei. E esses filósofos, eles vão dando ali as cartas para que esse rei tome uma decisão, uma posição. Então, nesse caso aqui, o Alexander Dugin defende a ideia da quarta Roma, né, que seria o eurasianismo, que ele vai envolver ali questões do califado islâmico, vai falar acerca dos comunistas, dos fascistas, ele vai meio que juntar tudo ali nessa quarta teoria. E aí o professor Olavo, eu vou falar a verdade para vocês, eu estudo bastante com o professor Olavo e vejo assim que ele tem muita coisa a oferecer, principalmente também no que diz respeito ao Islã, porque ele já participou de Tariqa, ele já participou do islamismo assim a fundo mesmo. E ele ganhou até um prêmio, se eu não me engano, por escrever uma biografia, se eu não me engano, de Maomé na Arábia Saudita. Então, ele tem muito conhecimento do Islã, como que o Islã age. E ainda assim ele dizia que ali é uma coisa que é um saco de gato. Não dá para você chegar rastreando a origem das ideias, ali as ligações, e você chegar no ponto da onde que está surgindo tal coisa no Islã. Mas ele vai falar de 3 facções globalistas aqui. Ele vai falar de 3 facções que seria o comunismo russo chinês, você vai ter também os metacapitalistas, que seriam os banqueiros, que essa é a elite financeira, e você tem a outra facção, que é o califado islâmico. E ele explica que dessas 3 facções, a mais forte é o Islã, que é um posicionamento que o pastor Jean tem em relação do povo do anticristo. Então, quando a gente olha para nações guerreando, nós não podemos olhar apenas por nações. Vamos olhar para o líder X, o Macron, ou vamos olhar lá para os ayatolás do Irã. Nós temos que olhar o que está por detrás desses homens que estão influenciando eles a agirem assim. Então, por isso que isso é importante. E quando eu olho para, por exemplo, toda essa tensão, né, Irã, que está tendo agora do Irã e Israel, aí as pessoas olham assim para a briga que há entre sunitas e xiitas, porque o Irã é xiita e os sunitas são quase 90%, que é a Arábia Saudita e os demais, né? Os demais países ali. E aí as pessoas entendem assim que às vezes até existe ali um favorecimento, esses dois brigam, mas eles são inimigos. Não, existe ali, aí que eu vou explicar isso numa outra live, não vai dar para fazer isso aqui agora. Existe toda uma situação que eu estou estudando, isso é um estudo que eu vou fazer para muitos anos, acerca do movimento islâmico. Existe as taricas, que é um esoterismo, é um islamismo mais esotérico, mas que abarca toda por exemplo, esses 2 polos, tanto sunita como xiita. Então, quando a gente olha para essa guerra, eu observo que o que está favorecendo essas guerras é o fortalecimento do Islã mesmo. Então, aí a pessoa fala para mim assim, mas é possível o Islã chegar nas Américas? Na verdade, já está chegando. Na Europa, praticamente, assim, o negócio está já bem tenso mesmo. Então, a gente está vivendo realmente situações que houve na cruzada, mas de maneira mais agressiva, do ponto de vista que
que o mundo árabe, eles estão se armando numa coisa que eu estava vendo também, num livro que eu estou lendo do Raymond, se eu não me engano, é o nome dele assim, que é Crucificados, que é a relação do Islã perseguindo a igreja, e eles vão falar o seguinte, ele vai falar nesse livro o seguinte, que no Islã, eles querem começar a combater todo esse modernismo que há no Ocidente, que é essa questão da... vamos lá, sexo livre, drogas, toda essa libertinagem no mundo do Ocidente, eles querem combater isso, mas eles querem absorver toda a tecnologia do Ocidente. Ou seja, se você observar o mundo árabe, eles estão absorvendo muitas coisas tecnológicas, mas ao mesmo tempo eles estão combatendo toda essa questão que está havendo, ideologia de gênero, porque isso está sendo o meio de destruir toda a civilização cristã. E aí eles estão ganhando força. Então, por isso que essas guerras de nações, lá em Lucas vai falar o seguinte, que é revoluções, que haveria revoluções. E essas revoluções não está em Mateus, não está em Marcos, somente está em Lucas. Então, assim, eu já estou falando bastante aqui, vou deixar o pastor Jean falar um pouco, mas eu entendo o seguinte, que tudo isso já está acontecendo de maneira que não é mais os princípios das dores. Para mim, já estamos entrando já mais perto do contexto da grande tribulação. Bom, pode falar, pastor. Eu estou falando muito, você tem que cortar, interrompe aí. Não, pode ficar à vontade, estou aprendendo aqui. Senão eu não paro. É muito interessante essa coisa da gente ver, já que você tocou no assunto do Islã, e a gente trabalha bastante no nosso canal, né, sobre essa questão do Islã. E a gente vê lá na questão dos animais, a diferença lá a pata de urso, a gente geralmente coloca ali aquela parte do urso como a Medopérsia, que estamos vendo Sim. hoje a Medopérsia, que é o Irã hoje, né? O Irã, até pouco tempo, era Pérsia. Então, ali a profecia aponta que a Medo-Pérsia, que era a união da Média e dos persas, eles estava simbolizado na profecia como o urso. E lá no Apocalipse vai dizer que a besta é uma composição dos 3 reinos anteriores, né? Que é a boca de leão, que é o corpo do leopardo e a pata de urso. E o urso, com a sua pata, ele é para pisotear e diz, devora muita carne. A palavra sobre o urso é isso. Então, dá-se uma ideia, né? Ainda estamos para colocar isso como uma palavra mesmo fixa, que é que o Irã, fazendo parte da besta como a parte militar, mas estando ali mais envolvida na área militar da besta, porque ela é dito só ao urso para ele pisotear e devorar muita carne. Isso aí que você falou do Irã. A questão do bode peludo, né? A questão do bode peludo que faz menção a Esaú. Então nós temos visto que ao longo da história sempre o povo do príncipe que há de vir, que nós estamos ainda caminhando por entendimento que é o povo da linhagem de Esaú, a linhagem de Ismael, sim, ele está sempre envolvido nas desgraças que acontecem com o povo de Israel, né? Que ao longo do tempo, no Antigo Testamento, eles estavam sempre envolvidos. Eles estavam envolvidos na primeira destruição do primeiro templo e na destruição também do segundo templo. Deus diz que ali a linhagem de Esaú estava à porta quando os israelitas estavam fugindo. E eles se colocavam na porta, diz isso em Salmos, para entregar a Nabucodonosor. E o narrador, no caso, como se fosse a pessoa de Deus, diz, e tu era um deles, fazendo isso com seu irmão. Então, nós vemos essa linhagem, por isso entendemos a questão do povo do príncipe que há de vir, seja também desse mesmo povo, devido desde Raquel, né? Que lá com os 2 bebês no seu ventre. Mas é interessante você falar do Irã em relação à questão militar, mas eu vejo assim, por exemplo, o Irã é apoiado por quem, né? Você pode ver que é pela Rússia, pela China. Sim. Então, quando a gente olha para o Irã, a gente tem que olhar para esse todo. Por exemplo... Em contexto geral. Para esse todo, porque assim, é uma aliança que eles têm. Aí, no caso, as pessoas falam assim, mas
Será que o mundo islâmico é... Aí que eu acho interessante como que vai ficar essa briga, porque eu acredito que eles têm um inimigo em comum, que é justamente quem? É o mundo ocidental cristão, destruir o cristianismo. Mas uma vez que, por exemplo, você tira as bases cristãs, supondo que na Europa as leis mudem. Irmãos, Europa, as Américas, hoje a maioria das nações elas têm os princípios de lei fundados no cristianismo, que é, na verdade eu falo cristianismo porque você tem ali a filosofia grega, o direito romano aperfeiçoado pela igreja. Se você pegar, por exemplo, todo o direito para você fazer comércio, até mesmo questões assim de punição, é aplicado a lei que está relacionada com o Ocidente, com o mundo cristão. Quando você vai para um outro país, você não pode ir lá para um outro país com 3, 4 mulheres casadas, só uma, porque é o cristianismo que estabeleceu isso. Então, por exemplo, para mim, essas leis vão mudar. Na Europa, eu acredito que vai acontecer isso. Você vai ter a lei islâmica. O islamismo, ele não é apenas uma religião, mas ele é toda uma regra moral e leis de civilização. Então, por exemplo, o Japão ele não é um país cristão, mas o Japão segue todo o direito cristão. Quando teve a Segunda Guerra Mundial, o Japão perdeu, foi lá os americanos e ajudaram a escrever a Constituição japonesa, a parte dos direitos. Então, você tem uma influência muito grande do cristianismo no direito. Você vai lá, primeira instância, segunda instância, terceira instância, está isso em Mateus capítulo 18. Então, essas leis vão ser trocadas. E eu acredito que não demora muito para acontecer isso na Europa. Então, para mim, por exemplo, igual o pastor falou, dessa questão militar, quando eu olho para o Irã, eu não estou olhando só para o Irã isolado, eu estou olhando por um grupo. O Irã ele faz parte praticamente do BRICS, ele não está ali no BRICS, mas ele é um membro do BRICS ali. Quando você vai ler, por exemplo, um livro do Yomi-Hai Pachepa, que é o Desinformação, ele foi um ex-agente da Securitate, da antiga Romênia comunista, e ele abre a boca, ele vai falar tudo que ele... E ele vai dizer que ele formou Yasser Arafat, que era um dos líderes lá que ele ganhou o prêmio Nobel, mas ele era praticamente líder da Palestina, né? Se não me engano, até 2005. Então você vai ter vários líderes islâmicos que são formados por esses agentes comunistas. Agora, eu não sei como que vai acontecer essa fusão, porque se você for ver, a maioria das ideologias políticas de organização do islamismo, você pode ver os partidos, é tudo ligado ao marxismo. Então, eu acredito que vai ter uma fusão, né, na qual você vai ter ali um Estado onipresente, junto com uma força, mas não é uma força apenas dos governantes. Eles vão ter força para introduzir no vulgo, no povo, toda a concepção ali ideológica anticristã, que somente o Islã pode trazer isso. Porque se você pegar hoje, por exemplo, o que está acontecendo no Ocidente em relação a toda essa questão da ideologia de gênero, toda essa questão do feminismo, etc e tal, isso acontece no nosso meio, não lá. Então, vai chegar uma hora que vai ficar insustentável. Você não pode viver no caos. Todo caos necessita de uma ordem. A ordem cristã, ela está sendo dissolvida. Aí vamos ler aqui, vários falsos profetas, enganando a muitos. Está acontecendo isso. E aí, se você tem o caos, a desordem, tem que ter uma ordem. O ser humano não aguenta viver num caos, na desordem. Ele vai precisar de uma ordem. E aonde ele vai buscar uma ordem? Uma ordem, o Islã é uma ordem terrível, mas tem uma ordem ali. Então as pessoas vão buscar isso, esse refúgio. Por isso que as pessoas me perguntam assim, se você acredita que a gente já vai, igual tem um irmão aqui que até comentou aqui, pastor. Que isso, pastor? As últimas dores já estão acabando, nem começaram. As últimas dores estão acabando, nem começaram. Imagina o segundo selo escalando a dimensão nuclear. Aí sim, a tempestade... Então, como eu disse, eu acredito, como eu disse, está acabando não quer dizer que acabou. E o irmão está dizendo que nem começou esse princípio das dores. Eu acredito que já começou esse princípio das dores. No meu ponto de vista, já. Quando vai dizer aqui no texto, eu vou até ler. Aí, você quer fazer algum comentário que eu falei aqui, pastor, enquanto eu pego o texto? Se você quiser comentar, fica à vontade, tá?
Não, estou acompanhando aqui seu raciocínio. Pode concluir para você não perder o raciocínio. Então, quando vai dizer no texto aqui no versículo 11, né? Nesse tempo, versículo 10. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso está acontecendo? A gente está vendo acontecer isso muito. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso já está acontecendo ou não? Vai acontecer ainda. Porque se a gente não está no princípio das dores, isso aqui não aconteceu. Eu acredito que isso daqui, se você pegar as heresias que havia nos primeiros séculos e as heresias de hoje era que era falada no primeiro século, só com uma roupagem diferente. Unitarismo, com o arianismo seria. Você vai ter, por exemplo, pessoas que defendem até eu não digo que seria os cátaros, né? Mas uma versão mais light, porque os cátaros negavam o quê? Que a matéria era má e eles queriam até eles não queriam que as mulheres tivessem filhos, porque se você está gerando mais filhos, você está produzindo mais o mal. Então foi uma heresia terrível, mas hoje você vê no meio cristão pessoas que é contra. Você vai falar de ter, se uma pessoa fala que quer ter mais filhos, 2, mais de 3 filhos, você é doido. Então assim, por que tem esse sentimento? Antinatalidade, entendeu? Então, você vê que pessoal, tá se levantando aqui muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Está acontecendo isso? Está acontecendo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E aqui a palavra iniquidade é anomia. Anomia é transgressão da lei. Por que se multiplica a transgressão da lei? Porque tem muitos falsos profetas pregando. Então, nenhum país que se diz cristão, como o Brasil, quantos porcentos vocês acham, irmãos, que tem de falso profeta? Vocês que tem umas 50 pessoas na live. Uns 90% ou eu estou chutando muito alto? Porque a gente tem que tirar medir de acordo com, pelo menos ali, o nosso meio. Eu vim para cá, eu realmente fiquei bem assustado. Eu falava muito do Japão, o Brasil é um país cristão e tal, mas eu vejo algumas coisas nas igrejas que eu fico assustado. Assim, bem assustado. E esse amor está se esfriando. Porém, quem perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, essas coisas aqui, irmãos, eu acredito que, pelo menos, falsos profetas que enganarão a muitos já está acontecendo. Não estou dizendo que ainda chegou no ápice, mas que já deu início, já deu. Quer comentar alguma coisa, pastor? Uma irmã colocou aqui, Lília, concordo com o pastor Rafael, nunca vi tanto escândalo das igrejas, corrupção, falta de amor dos líderes, apostasia, etc. Então, eu outro dia falei numa live aqui que eu fiz, que Jesus fala que ai daquele por quem vier o escândalo, né? Melhor seria amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e se lançar ao mar. E ai daquele que desviar um dos meus pequeninos da minha palavra, né? Da minha presença. E aí eu pensei que ali é uma sentença para as duas partes, porque muitos hoje se colocam assim: eu não vou para a igreja porque lá tem muito escândalo, lá o pastor fez isso, lá a irmã fez aquilo, o outro fez aquilo, o outro roubou, ele gosta muito de dinheiro, teve caso com não sei quem, e essa pessoa fala isso colocando para ela como se ela estivesse sentada numa razão de não estar congregando num local. Só que aqui a perda é para os dois. É para aquele que causou o escândalo, que melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se matar, e para aquele pequenino que foi escandalizado. Que, na verdade, a nossa luta é não deixar que o escândalo nos leve. Porque eu não posso me embasar em cima de escândalos que está acontecendo para eu deixar o evangelho. Porque tem muita gente fazendo coisas erradas dentro do evangelho
eu vou deixar o evangelho e vou ficar com razão para isso, diante de Deus. Não vai, porque o pequenino ali também se deu mal, porque ele foi escandalizado e saiu do evangelho. Por isso que o problema é daquele que causa o escândalo, porque desviou o pequenino. Mas o pequenino também foi desviado, no final de tudo. Então, a gente não pode ficar se guardando agora em cima de escândalos que acontecem, que, na verdade, acima disso que nós devemos continuar a nossa caminhada. Porque o apóstolo Paulo diz, não vos canseis de fazer o bem, não desfaleçamos. Ou seja, porque é bem fácil que a gente desfaleça, é bem fácil que a gente canse de fazer o bem de tantas ingratidões, de tantas coisas que acontecem contra nós. E escândalos, e a gente vai desanimando, pode perder o amor, pode esfriar o amor. Só que muitos estão esquecendo que esses que estão sendo escandalizados, eles também perdem. Eles têm a sua parcela de perda na história. Então, não é uma base para ficar ali firmado de que, não, já que o outro causou escândalo lá, eu tenho direito de ficar aqui e Deus vai me pegar para ele, vai me botar no reino dele. Não. Ali o texto fala de duas perdas, do que causou o escândalo e daquele que foi escandalizado. São duas perdas que o texto está tratando ali. Tem até a irmã Cláudia falou aqui que o princípio das dores começaram nos tempos dos apóstolos, né? De fato, se a gente for analisar do ponto de vista da perseguição, é como se for uma escalada, né? Você tem as dores e vai se intensificando. Esses 2000 anos de igreja, você vai tendo várias perseguições. Se você pegar a história da igreja, ela passou por perseguições terríveis, mas ela sempre resistiu. Mas uma das coisas que eu acredito que vai ser muito complicado a igreja vencer é só uma intervenção divina, e quando se fala de multiplicar aqui a iniquidade, eu vejo que para se multiplicar você tem que ter um meio. Naqueles tempos você não tinha meio, você tinha uma heresia, mas era uma coisa mais localizada. Com os cátaros, os albigenses, entendeu? É algo localizado. Então você tinha ali uma tensão terrível naquele local. Porém, com o advento da internet, para mim, a iniquidade ela se multiplica de maneira assim, em segundos, entende? Se a gente for analisar hoje, a internet, ela realmente foi permitida, porque, na verdade, se os irmãos estudarem, porque como que a internet ela passou para o povo, para a massa, mas a internet antes era a ARPANET, e se você for rastrear, a internet era para serviço militar, era usado para serviço militar, não era disponibilizado para o povo. Por que os reis, os governantes permitiu isso para o povo? Porque realmente, uma vez que você libera a internet, você vai ter mais. Houve um tempo de liberdade, mas agora começou a fechar as portas. Eles estão começando a fechar as portas. E aí toda a economia está indo para a questão da internet. E é um meio de controle terrível, que você não tem como escapar. Por isso que vai chegar um tempo que nós, o povo de Deus, vamos estar fora do sistema. Ou você vai ter que aceitar todo o sistema implantado. Isso aqui não é colocar medo, igual alguns irmãos falam, você está pregando aí escatologia do terror. Não é colocar medo, não. É para os irmãos se preparar. Na verdade, você tem que sempre imaginar os possíveis acontecimentos que você se prive até de poder comprar e vender por você não aceitar um sistema monetário e você pensar, se eu não tiver minha casa, se eu não tiver mais esse conforto, eu vou estar em paz com Cristo? Você tem que imaginar essas coisas. Porque essa multiplicação de muitos falsos profetas também é por conta da internet. Eu vejo muito, irmãos, eu recebo vários vídeos, eu não consigo acompanhar todos, mas quando eu escuto um ou outro, cada coisa que se fala, é tudo heresia antiga, mas com uma roupagem diferente, que muitos irmãos, aí eu vejo pessoas que têm 200, 300 mil inscritos, quase 100, aí eu falo, mas será que tem tantas pessoas que ouvem isso? Você entende? Então, vai chegar uma hora que isso vai esfriando o amor, como diz, multiplica a iniquidade, vai se esfriando o amor. Então, é como o texto de Timóteo, né, pastor? Que muitos ajuntarão para si mestres, né, conforme ele mesmo quer. Ele quer ouvir aquilo, então ele escolhe. Deixa eu ver quem está falando o que eu gosto de ouvir. Aí vai lá, acessa na internet o canal tal, e isso aqui eu gosto de ouvir. E normalmente
é como se fosse aqueles profetas de Acabe, que disse que ele poderia ir para a guerra, que estava tudo tranquilo. Profetas mentirosos, falsos profetas. E só que ele gostava de ouvir os falsos profetas, não gostava de ouvir o profeta do Senhor, Micaías. Ele disse: Sim. não, Micaías não gosta de mim, porque ele estava todo torto, todo errado, mas queria ouvir coisas boas do Senhor. E aí não dá, né? E hoje está assim. As pessoas estão todas, né, levadas aí para um mundo totalmente torto, né? Não são aprofundados na palavra do Senhor, mas querem ouvir as coisas boas do Senhor. Não querem perder para ganhar, quer ganhar para ganhar. Não quer morrer para viver, quer viver para viver. Só quer o benefício, só quer as coisas boas. E aí é essa geração aí que Timóteo falou, que vai juntar para si líderes que, né, têm comichões no ouvido, aquela coisa toda. Então, nós já estamos vendo isso, palavras de 2000 anos atrás, e passaram ao longo dos anos e ainda hoje permanece, né? Amém. Aí eu vou falar aqui, fazer só um comentário, que eu falei que ia comentar acerca do Evangelho, né? O texto vai dizer aqui, aquele versículo 13, né? Deixa eu pegar aqui, já tirei da Bíblia, né? Aí depois a gente volta. Ó, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Esse fim aqui é a volta de Cristo. Aquele que, porém, perseverar até o fim, será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, esses primeiros do versículo 3 até aqui, você tem um esqueleto, né? Desde os princípios das dores, que nós podemos colocar assim, ali dos tempos dos apóstolos, até a volta de Cristo. Por isso que quando se fala assim, não estamos nos princípios das dores, eu acho estranho. Na verdade, nós estamos, eu acredito que já nós estamos entrando nas dores de partos mais intensas. É um esqueleto. Versículo 15, aí ele vai colocar carne nesse esqueleto. Vai começar a dar mais ênfase em alguns detalhes. Não é que continua o texto de maneira linear. Aí ele vai falar da grande tribulação, que é num período anterior da volta de Cristo. Por isso que aí um ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte: entrou em contato uma irmã falando para mim assim, pastor, me explica o seguinte, você acredita que vai ter salvação até o último dia ou até a grande tribulação, os 3 anos e meio finais? Porque assim, nós temos as 70 semanas de Daniel e nas 70 semanas nós temos aquela última semana, que seriam semanas de anos, 7 anos, no qual aqueles que defendem o pré-tribulacionismo vão dizer assim, são 7 anos de grande tribulação. Eu não creio nisso, eu creio que são 3 anos e meio, que seriam os 3 anos e meio finais. Esse seria o período da grande tribulação. Então ela tinha me perguntado se o evangelho vai ser pregado até os 3 anos e meio finais e depois não vai ter mais pregação do evangelho. E aí, como é que seria esse momento? Eu falei assim, não, eu não acredito nisso. Eu acredito que o evangelho do reino vai ser pregado para todas as nações e quando acontecer isso vai vir um fim. Que fim que é esse? A volta de Cristo. Aí eu mostrei esse texto para ela e falei, olha, está dizendo que a gente tem que perseverar até o fim para ser salvo. E o evangelho vai ser pregado, o evangelho do reino, né, vai ser pregado por todo mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Se tem pregação do evangelho para todo mundo, para todas as nações, e aí só depois vem o fim, então vai ter evangelho sendo pregado na grande tribulação. Tanto é que quando nós vamos ler ali nos últimos... Aqui, pegar aqui, lá na sexta... deixa eu pegar aqui, deixa eu lembrar. Apocalipse... Isso aqui eu não anotei, não, tá, irmão? Isso aqui tá de cabeça. Apocalipse capítulo 9, versículo de número 13, tá? Apocalipse capítulo 9, versículo de número 13. Aqui já vai falar da sexta trombeta e sétima trombeta. Quando você vai estudar a linha dos selos, trombetas e taças, sexto selo, sétimo selo é interligado praticamente. São selos que são praticamente simultâneos, assim como a sexta trombeta e a sétima trombeta, sexta taça e a sétima taça. Quando vai falar acerca
dos flagelos, né? Ó, versículo 18, só vou pegar essa parte. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpente, tinha cabeça e com ela causava dano. Versículo 20, aqui é o ponto interessante que eu até comentei com a irmã. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre e de pedra e de pau, que nem pode ver e nem ouvir e nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ou seja, se aqui praticamente, já no final da grande tribulação, está dizendo, não se arrependeram. Se não se arrependeu, uma negação, não se arrependeram, é porque havia alguém falando de uma mensagem para arrependimento. Entende? Por isso que eu entendo que a pregação do evangelho vai até o último dia. Até o último dia da volta de Cristo, há a possibilidade de salvação. Então, eu estou explicando isso aqui, que talvez essa irmã vai estar na live, e eu falei um áudio bem rápido, assim. Então, aqui eu vejo claro, não se arrependeram. Se não se arrependeram, é porque havia uma mensagem para você negar alguma coisa que você tem que estar ouvindo o contrário. Arrependimento, não me arrependo. Porque não precisaria estar escrito isso, não se arrependeram. Justamente por conta da dureza. E aí, a dureza do coração de Faraó é interessante. Quando vai ler lá em Êxodo, da dureza do coração de Faraó, aqui está muito semelhante. Deus endurece o coração de Faraó, e eu acho legal Clemente de Roma, que é um dos pais da igreja do primeiro século ali, ele vai escrever, se eu não me engano, para a carta, ele escreve uma carta aos romanos. Ele vai falar assim que Deus endureceu o coração de Faraó quando ele manifestou através de Moisés os seus milagres, suas maravilhas. Aí o Faraó ficou com o coração duro. Então, quando a verdade é falada, a pessoa ela rejeita a verdade, o coração dela se endurece. Isso é endurecer o coração. É Deus está fazendo, porque Deus está pregando a verdade. Deus está, através dos profetas, está mandando anunciar a verdade do evangelho. Aí a pessoa não escuta, ela fecha o coração. E quem está endurecendo o coração daquela pessoa? É o próprio Deus, mas com a verdade. Por isso que quando diz aqui, quase no finalzinho já, da grande tribulação, que eles não se arrependeram, é porque tem uma mensagem de arrependimento. Então, por isso que eu creio que até o último dia tem mensagem do evangelho sendo pregada. Amém? E Apocalipse, capítulo 20, pastor, vai falar que há um povo ali que negou a marca da besta. E por negar essa marca da besta, eles foram mortos. Isso por si só já é uma pregação. Porque que povo é esse que nega a marca da besta? Não é o mundo. É a igreja do Senhor. E o ato de negar a marca da besta já é um protesto à besta. E um protesto à besta é dizer, nós seguimos a Cristo. Nós seguimos ao Deus de toda a terra. Não queremos seguir esse sistema, não queremos seguir após a besta. E aí, sim, por não seguir após a besta, que já é uma pregação do evangelho, ele morre. Ele morre. E é interessante, porque uma irmã colocou aqui, né, se Mateus 24 se refere à igreja ou Israel. Peraí, deixa eu até... Eu vou colocar aqui. Deixa eu ver. É a irmã Márcia Maria. Isso. Né? E é interessante que Apocalipse 20 vai nos tratar da situação da marca da besta, concluindo esse assunto, que aquele povo que perde a sua cabeça, que morre, porque negou a marca da besta, esse mesmo povo é o que ressuscita para reinar 1000 anos com Cristo. E diz que esta ressurreição, da qual estes que perderam a sua vida por causa de negar a marca da besta, eles participaram da primeira ressurreição. Então, já simboliza já direto. O povo negou a marca da besta, então, já está imposta no mundo. Então, por ela estar imposta no mundo, a besta quer que todos a aceitem. E aí, quando você nega, você é morto. E, sendo morto, participa da primeira ressurreição. Aí vem a pergunta, que ressurreição foi aquela
antes da marca da besta, antes do anticristo aparecer, que o pré-tribulacionismo diz que aconteceu antes da primeira ressurreição acontecer. Porque a Bíblia está dizendo que a primeira ressurreição só acontece após a implementação da marca da besta. Então, não tem como ninguém ser arrebatado antes da marca da besta ser imposta, porque o arrebatamento só acontece após a ressurreição dos mortos, transformados em Cristo. Há uma sequência de fatos a acontecer. Então, estaremos aqui na grande tribulação, né? E é para a igreja do Senhor, né? Há muitos, quase todos os pré-tribulações falam que é para Israel, né? Faz essa dicotomia de Israel e igreja, e eu acredito que para mim é simples quando você tem ali a pergunta, né? Quem que está perguntando? É os discípulos. E os discípulos que perguntam em particular acerca dos últimos dias. Então, assim, esses discípulos, mas eles eram judeus, mas eles eram da igreja. A igreja é composta de judeus e gentios. Então, por isso que eu entendo que se eles fizeram essa pergunta em particular e está registrado, é para nós. Então, quando nós lemos o texto aqui integral de Mateus 24, né, você vê vários pontos ali, os eleitos, que vai ser, por amor aos eleitos, os tempos vão ser abreviados. Por isso que, quem são esses eleitos? Aí, quando você estuda sobre a eleição, você vai ver que o eleito é Cristo e o seu corpo, que é a igreja. Tanto é que quando Paulo vai falar em Romanos capítulo 9, 10 e 11, no capítulo 8 ele vai falar da eleição. Ele vai falar da eleição e logo ele vai falar no capítulo 9, porque assim, o povo de Israel, o judeu, ele se considera um povo eleito, por ser da descendência de Abraão na carne. Mas o que Paulo está ensinando ali em Apocalipse, em Romanos 9, 10 e 11, é que o eleito não é aquele que é da carne, mas é aquele que é da promessa, que foi feita para Abraão, que é em Isaac. Aí Paulo vai falar em Gálatas. Por isso que Romanos e Gálatas são cartas assim que têm que ser lidas de maneira assim, simultâneas praticamente. Ele vai dizer em Gálatas que a descendência, não falando de muitos, mas de única, que é Cristo. E aí ele vai dizer que nós quem? A igreja, ela é eleita porque ela está calcada, ela está ali fundamentada naquela promessa que é Isaac, e em Isaac será chamada a tua descendência, que é justamente aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. É tanto judeus como gentios. Então, por isso que eu não tenho como entender que lá, quando, por exemplo, no capítulo de número... o capítulo 24, né? Aí você tem aqui o versículo de número... que a gente não leu, tá? Só vou ler esse versículo. Versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, eu entendo que esses eleitos é o povo de Deus, é a igreja, composta por judeus e gentios. Amém? Amém. A irmã Gisele aqui colocou, não está escrito que todos que não aceitaram, não está escrito que todos que não aceitaram a marca morrerão. Eu estava me referindo, irmã, àqueles que foram mortos por não aceitar a marca da besta. Claro que sabemos que a igreja está dividida ali em praticamente 3 partes, né? Uma delas vai para o cativeiro, outra para a espada e outra vai estar escondida da vista da serpente. Mas eu estava me referindo a todos aqueles que negaram a marca da besta naquele momento que morreu em Apocalipse 20. Entenderam? Realmente haverá um povo que estará aqui vivo e negará a marca da besta, claro, para ser arrebatado. Mas eu estava me referindo ao capítulo 20 de Apocalipse. Aqui, o versículo... Pode continuar. É interessante o versículo... o versículo 27. 27? Pode falar, pode falar. Eu estou vendo os irmãos falando aqui. Eu estou vendo os irmãos falando quando eu falei quantos por cento os irmãos acham que está já em apostasia, falsos profetas. Aí uma irmã aqui, a irmã Maeli, 90. Aí a irmã disse 80. A irmã Aline está nos Estados Unidos.
Ela pode falar como é que tá lá o evangelho nos Estados Unidos. Ela foi esses dias. Eu até fui na despedida dela. Deixa eu ver se ela tá aqui. Aqui, ó. A irmã Aline. 80%. Então, assim... Estamos chegando à medida, da taça, né? Por isso que a percepção que os irmãos têm... Eu não estou em todos os lugares, mas a gente tem aqui vários irmãos que estão espalhados em vários locais no Brasil todo. A irmã está nos Estados Unidos. As pessoas o seu convívio, a igreja que você está ali, qual é a sensação que você tem delas em relação ao evangelho? Como é que está a igreja? Não que você vai colocar como um juiz observador, sair ali apontando dedo. Não. Olhar a temperatura ali da igreja. Se é frio, se é quente, se é morno, entendeu? Por isso que eu vejo que é bem difícil. E eu vejo que a temperatura está bem morna. Bem morna mesmo. Exatamente. E quando eu falo isso daí, eu não tô eu me coloco numa situação que eu tenho que tomar cuidado para não cair. Porque essa temperatura de mornidão muitas vezes quer nos atingir. É atrativo, né? Então, eu falo isso, mas com toda assim, cautela de não me colocar como aquele que está lá no topo, né? Ou no pedestal, mas, como o Paulo diz, aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. Nesse Exatamente. Sentido. Aí aqui o texto de Mateus 27 diz, 26, né? Porquanto se vos disserem, eis que ele está no deserto. Por que Jesus falou de deserto, né? Eu, particularmente, entendo que Jesus está falando assim, ó, olhe para o lado do planeta onde se tem mais deserto, onde se é mais deserto, onde a Bíblia, toda a história da palavra do Senhor começou, no Oriente Médio. Então ele diz, possivelmente Jesus esteja aqui apontando para que o anticristo esteja surgindo de lá. E ele diz, olha, porquanto se vos disserem, eis que está no deserto, falando como se fosse o Cristo. Mas, na verdade, Jesus pode estar dizendo que o anticristo está lá se passando por alguém que ele não é na realidade, e alguém pode confundir, porque ele estará com muitos enganos, né, segundo a eficácia de Satanás. E aí ele vai continuar. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Né? Aqui há um pensamento se interior da casa com respeito à construção ou não do terceiro templo, para engano, né, das nações. Eu, particularmente, entendo que o terceiro templo, digamos assim, ou a última casa, como diz, a glória da última casa será maior do que a primeira, não é a glória da segunda casa, né? É a glória da última casa, que é nós, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, é a última casa. Então, pode ser que esteja se referindo aqui a uma possível construção de um terceiro templo de parede lá em Israel para engano. Não que Deus esteja de olho lá nessa construção, porque Deus está de olho em nós, a sua construção, não feita por mãos humanas, né? Mas feita por Ele. Mas praticamente todo o mundo acredita que haverá uma construção de um terceiro templo. Então, é possível, não estou afirmando, mas é possível que, com esse engano, seja realmente reconstruído aí um terceiro templo para que o anticristo faça isso, como se fosse uma profecia de duplo cumprimento. Ele está querendo se assentar lá, mas, na verdade, é aqui em nós, em nosso coração, que ele realmente quer se assentar, o altar do Senhor, que é para mudar, né, e fazer com que nós não adoremos mais a Deus. E aqui ele diz, porque assim como o relâmpago se mostra, sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também é a vinda do Filho do Homem. Essa é outra coisa interessante. O relâmpago aqui, a característica dele é ser visível, é se mostrar. Não é a sua rapidez, como muitos vão dizer, que o arrebatamento está com uma rapidez como o relâmpago. Não é a rapidez como o relâmpago, é a visibilidade como o relâmpago. É essa a situação que eu entendo aqui também desse versículo 27, que é muito mal interpretado. Amém. Então, eu tenho uma pergunta aqui. Eu estou respondendo algumas perguntas porque assim, eu vou tentar fazer a live até 1h30. Tem mais uns 20 minutos. Maravilha. Aí tem um irmão que tô meio cansado ainda, até para
para falar, assim, para raciocinar, estou um pouco com dor de cabeça ainda. Mas vamos lá. Uma pergunta do irmão Fênix. Boa noite, irmãos. Dúvida sincera. Caso chegue o anticristo e haja perseguição, eu com a minha família devo aceitar simplesmente que eles venham e nos rendam para fazer o que quiser com a minha família? Aí tem logo uma outra seguida, né? Ou eu poderia reagir e me defender agressivamente para proteger minha mulher e filhos? Olha, essa questão é interessante porque eu já parei para pensar dentro de um contexto que você tem ali a invasão do povo do anticristo. Porém, assim, eu entendo o seguinte, os irmãos sabem que... Os irmãos não sabem, né? Porque eu acho que só quem sabe é do grupo, mas assim, eu nunca falei isso numa live. Em relação à questão do porte de arma, eu sou a favor do porte de arma desde que haja ali toda uma legislação. Por exemplo, aqui no Brasil não tem. Então, eu não vou pegar numa arma para me defender. Eu só creio que você pode usar uma arma para se defender. Tanto é que quando teve as batalhas com os templários, a ética, né? Tem uma ética toda em relação a você usar uma arma. Por que você vai usar uma arma? Para atacar? Não. É sempre na defesa. Então, era justamente uma defesa em relação aos muçulmanos que estavam invadindo, e houve uma resposta da própria igreja para poder retirar os muçulmanos ali das áreas que eles estavam matando o cristão, estavam estuprando as mulheres, as filhas. Então, assim, se a igreja tivesse se omitido, cometeria o pecado de omissão. Então, hoje você tem as polícias, né? Eu vejo as pessoas, não, mas o cristão não pode pegar, mas o cristão pode ser policial? Pode, porque ele está defendendo. Agora, você não pode usar a arma como instrumento de você realmente querer atingir a pessoa por vingança, etc e tal. Porém, assim, quando se torna uma nação anticristã e as leis é anticristã, esse é um entendimento que eu tenho. Não tem como você recorrer a armas. Você vai ter que recorrer ao poder do Espírito. Porque uma vez que você recorrer à arma, você vai estar até podendo virar um revolucionário. Agora, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, eu acredito que se tiver ali uma guerra civil, ali tem uma divisão muito grande. Você tem... Eu estava pesquisando, os Estados Unidos, assim, a China, ela tem mais ou menos nas Forças Armadas hoje, assim, nas Forças Armadas, acho que umas 4 milhões de pessoas ali em ativa. Contando com o pessoal da elite, ou eu falo do partido, né? Que o Partido Comunista tem muita gente, né? Os burocratas que também andam armados, vamos colocar aí uns 2 milhões a mais? 6 milhões. Você pega no Brasil, é um número ínfimo em relação à China. Mas você vai nos Estados Unidos, são 60 milhões de pessoas armadas. Ali, uma boa parte lá, os conservadores ali, uma boa parte. E não é a arma assim, arminha, assim que eu digo para vocês, um 38, não, é a arma que derruba avião, até. Eles têm. Então, assim, por quê? Porque a legislação americana tem a primeira emenda que permite que os cidadãos tenham arma para justamente se defender. Eles seriam as polícias da sua casa. Porque o Estado não pode garantir para você segurança plena, é impossível. Então, o que acontece nos Estados Unidos? Se não é possível garantir armas, polícia para proteger o cidadão, então deixe as pessoas se protegerem. Essa é a visão. E proteger também contra o Estado. Lá nos Estados Unidos, eu acredito que se acontecer essa ação mais anticristã de querer perseguir os cristãos e os estados começarem a brigar entre si, tem estados lá que é muito cristão. Eles vão resistir. Mas aí, através de uma estrutura que há ali por detrás, um governante que está ali também apoiando isso. Por isso que Paulo vai falar em Romanos capítulo 13. Eu tiro esse princípio de Romanos 13, que a autoridade ela tem espada para trazer o juízo, né? Então, se uma nação ela tem leis que permitem você se defender, não tem problema você usar arma. Agora, se uma nação ela já se tornou totalmente anticristã e proibiu praticamente de você usar as armas, e você não tem meio, você vai comprar isso no mercado clandestino? Não.
Então você não vai se defender com armas, entendeu? Você vai se defender buscando a Deus e deixar que o Senhor seja seu escudo. Agora, eu não tenho dúvida que vai ter dentro desse contexto da grande tribulação cristãos e pessoas que vão se defender com armas. Isso aí eu acredito que vai acontecer. E vai ter essa briga, vai ter irmãos que falam, não, eu não aceito isso que você está fazendo, você tem que confiar em Deus. Vai ter aquela tensão. Mas eu tenho um princípio, que se uma vez a nação ela se tornar anticristão e começar a nos perseguir, eu não vou lá comprar arma para me defender, não. Vamos buscar o Senhor. Os apóstolos, e se tiver aqui para o martírio, buscamos mais a Deus para padecer por Cristo e para dizer como Inácio de Antioquia. Quando Inácio foi lançado na cova dos leões, Inácio de Antioquia disse assim, o seguinte, sou trigo de Deus, serei triturado pelos dentes das feras, para que eu me apresente ao Senhor como pão. Ou seja, trigo faz o pão. Então, olha a analogia que ele faz. Sou trigo de Deus, vou ser triturado pelos dentes das feras, para me apresentar como um pão vivo, como um pão que está ali diante do Senhor. Ou seja, o sofrimento, o morrer por Cristo, isso também é motivo de nós nos regozijarmos. Mas eu acredito que nem todos vão fazer isso na grande tribulação. Se os irmãos assistiram o filme do apóstolo Paulo, assista aquele filme do apóstolo Paulo. Vocês podem ver, ali é uma realidade interessante, você pode estimular a sua imaginária naquele filme. Está tendo a perseguição dos imperadores, mas havia cristãos que queriam resolver na força do braço. E aí houve uma repreensão do apóstolo Paulo, mas a gente tem que entender que vai acontecer isso e a gente tem que ter paciência com esses irmãos. Porque nem todo mundo chega ali à fé do martírio, de poder morrer pela causa de Cristo. Mas a gente tem que buscar. Então é isso que eu entendo. E Amém? eles não deixaram de ser igreja, né? Porque muitos hoje vão dizer, o Senhor Deus, Jesus Cristo, não vai deixar que a sua noiva passe por essas coisas. Aí a pergunta que eu faço é, os discípulos eram noiva? Inácio de Antioquia era noiva? Claro que era, né? E passou por essas situações de perseguição, porque a noiva não é agora na nossa geração. A noiva começou com os discípulos. Então, esse é um escape, né, que eles tentam dar, que Jesus não deixaria a sua noiva padecer na mão do inimigo. Mas aí está desconsiderando que os discípulos lá atrás, que passaram por coisas piores, não eram noiva. Aí não tem como, né? Então, até eu toquei nesse assunto de armamento, eu nunca falei isso no canal, mas a irmã perguntou se é pecado ter armamento, né? Ela perguntou se é pecado ter armas registradas para defesa em casa. Não é pecado, porque a arma é neutra, é um instrumento para se defender. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, irmão. Se você vê uma mulher sendo estuprada e você tem uma arma, você faz o quê? Você vai, não vou usar, porque assim, vou deixar isso daí porque é contra os meus princípios. A gente tem que tomar cuidado porque tem muitas ideologias anticristãs que foram introduzidas no meio do povo de Deus. Secretamente, as pessoas elas replicam isso achando que é a ideia delas. Por exemplo, o sentimento de pacifismo. O pacifismo é uma ideologia. Nós somos pacíficos, não pacifistas. Você pode ver, o pacifismo é uma ideologia de não a agressão. Irmão, se eu ver um camarada pegando uma mulher, estuprando, batendo numa criança, eu vou ser agressivo, porque eu vou ter que tirar a pessoa de lá. Isso é ser pacífico. Você está neutralizando o mal. Então as pessoas não entendem essa diferença, porque eu não vou bater numa pessoa por qualquer coisa, mas você está vendo que a pessoa está cometendo mal a outra pessoa. E se você não fizer nada, você está se omitindo em fazer o bem. Entende? Então, assim, essa questão de arma no Brasil é difícil, mas é porque, na verdade, esse sentimento anti-armas é justamente por conta de uma política pacifista, né? Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: nenhum país que já se tornou anticristão não tem como você pegar em armas. Não tem.
Porque a Constituição mudou, não tem. Agora, existe país que ainda não aconteceu isso e estão na luta. E essa luta que eu acredito que as pessoas vão pegar em armas para se defender. Entendeu? O Brasil, na verdade, se tiver um movimento desse, anticristão, perseguição, aqui a gente vai ter que fugir e fazer que nem os discípulos fizeram. Eles se espalharam. Então, quer falar mais alguma coisa, pastor? Mateus 28, versículo 28, é interessante que ele está ligado com mais detalhe em Lucas 17, o versículo 28, diz assim, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E em Lucas 17, versículos 35 até o 37, vai dizer, duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Aí entra essa frase aqui. E respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? Aí a resposta de Jesus, e ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. E esse contexto, Jesus está dizendo que o contexto do arrebatamento que vai acontecer aqui, onde um será tomado, outro será deixado, é num contexto de guerra. Porque ele está fazendo alusão aqui a Ezequiel 39, 38, 39, aonde é conclamado as águias para comer as carnes dos reis. E também ligado com Apocalipse 19, que também o anjo chama as águias para o banquete do grande rei, que é o nosso Deus, na sua vinda, aonde os corpos estarão pelo chão e haverá 7 meses para enterrá-los e as águias estarão ali comendo as carnes dos tribunos, as carnes dos reis, e é esse momento aqui que acontece a volta do Senhor Jesus Cristo. Aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. É nesse contexto que ele começa a continuar, ele continua a informação de Mateus 28, 29, que diz, e logo depois da aflição daqueles dias, os dias quais? Esses aqui, onde as aves estão comendo os corpos, onde a guerra está acontecendo com mais intensidade. Como o pastor falou, que as contrações vão aumentando até chegar no final da grande tribulação mesmo. E aí ele continua, e logo depois da aflição, no caso desses dias, né, que eu falei há pouco, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então, depois disso tudo acontecer, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Ou seja, Jesus está fazendo uma cronologia da sua volta, finalizando com o arrebatamento. Tem a guerra, depois escurece o sol e a lua, as estrelas, que pode estar ali, né? Estou caminhando para esse entendimento, vou colocar aqui para os irmãos pesquisarem. Pode ser os próprios elementos que estão no céu, né? Sol, né? Os astros, mas também pode estar simbolizando o povo de Deus, né? Que é chamado de estrela, sol, lua, tem essa coisa toda. Então, Deus, às vezes, trabalha com as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí ele vai dizer que, depois disso, aparece no céu o sinal do Filho do Homem e envia os anjos para arrebatar, aliás, primeiro ressuscitar aqueles já transformados, que já ressuscita transformados, né? Os mortos em Cristo, e logo em si transforma os vivos e leva até as nuvens. Que o Senhor está nas nuvens esperando. O Senhor não está no céu esperando, porque Jesus já saiu do céu e veio para as nuvens, já aqui no ambiente terrestre. E aí nós somos elevados até as nuvens. Então, o ambiente, essa cronologia que Jesus faz, não tem como a gente colocar que a igreja não estará presente, porque isso tudo aqui está acontecendo para a redenção da igreja, né? Alegre-se, porque a sua redenção está próxima. Amém. Então, até a irmã pergunta aqui, falando sobre isso. Pastor, por que há muitas igrejas que dizem que o povo de Israel já está salvo? O que o senhor acha desse tipo de denominação? Está errado, porque assim,
esses que vão dizer que Israel está salvo, vão falar que Mateus 24 é para Israel, porque eles são o povo escolhido. Porém, isso daí é uma coisa perigosa, porque se eles já estão salvos, então eles não precisam de Cristo. E aí lá em João capítulo 1, no início do evangelho vai dizer assim que os filhos de Deus não são aqueles que nasceram da carne, da vontade do homem, nem de sangue. Mas os filhos de Deus são aqueles que creram em Jesus Cristo. Esses são filhos de Deus. Então, esse texto seria motivo suficiente para a pessoa dizer, peraí, então filho de Deus não é porque você é da carne e do sangue, porque nasceu da vontade do homem. Se você não é filho de Deus, como que eles podem ser salvos? Salvos para fazerem parte do povo eleito de Deus. Então, aí está um ponto. Mas o problema disso é porque, assim, tem muita coisa judaizante no meio da igreja. Justamente quem fortalece muito isso é o dispensacionalismo. E quando eu falo dessa coisa judaizante, eu me refiro dentro de um contexto bíblico. Porque quando você pega o início da igreja, havia muitos judaizantes que Paulo e os apóstolos tinham que retirar ali, que estavam fazendo as pessoas voltarem para as práticas da primeira aliança, como que tudo aquilo que eles faziam na primeira aliança eram motivos para eles serem salvos. E aí eles vêm falar que a justificação é por meio de Cristo, todos estão debaixo do pecado, etc, etc, etc. Então é isso. Seria digamos assim, Deus estaria passando por cima de Jesus, da grande honra que ele deu a Jesus, de que todos têm que passar por Jesus para chegar até ele. Jesus disse, eu sou a porta, e sou também o caminho. Tem que estar num caminho que é estreito, e a porta também é estreita, para chegar a Deus. Ninguém vem ao Pai. Ou seja, tem que passar por mim, que sou o caminho, e por mim, que sou a porta. Então, o judeu, tal como outros países qualquer, que não aceitarem a Cristo, não tem o Pai. A Bíblia diz, quem não tem o Filho, não tem o Pai. Isso é bem claro. Ele não tem como ter o Pai sem ter o Filho. Deus já atrelou isso, atrelou uma coisa a outra. É a honra que Deus deu a Jesus de botar um nome sobre todos os nomes. E até o irmão colocou Israel ainda que tem seus filhos, sejam como a areia do mar, somente um remanescente será salvo. Romanos 9, 10 e 11, a gente fez até faz um tempo já, irmãos. Eu vou fazer, na verdade, eu já tinha proposto eu me propus isso para fazer, que é ler versículo por versículo. A gente vai fazer também na carta aos Romanos. Esse remanescente, leia lá depois o texto, vai falar que é remanescente segundo a graça. Esse remanescente está em Cristo. Ele não está fora de Cristo. Por isso que depois, assim, eu quero falar acerca desse assunto, porque tem muitos textos que é usado ali de Romanos que as pessoas querem colocar algo para carne e sangue. E realmente não tem relação. Aí tem que estudar também a questão das duas casas de Israel, da divisão das tribos, 10, 2. Isso é importante, tá? Então é isso. Eu vou encerrar, pastor, porque já vai dar quase 1h30. Maravilha, ótimo. Aí o irmão Thiago está perguntando se vai ter a parte 2. Sim, a gente tá. Vamos ver se a gente consegue fazer. Hoje a gente fez assim um pouco até empurrado, irmãos, porque eu até falei com o pastor Jean, não estou muito bem para fazer live hoje, não. Até vamos tentar fazer menos, porque eu acho que é por conta da semana passada que eu tinha pegado acho que eu peguei dengue, mas eu acho que foi leve, não foi tão grave assim. Mas você fica com uma sequela, você fica com dor de cabeça, meio ruim, sabe? Não consegue raciocinar direito. Mas a gente vai fazer. Inclusive, eu tenho que fazer umas coisas assim, uns vídeos que eu deixei de fazer. Mas obrigado pelas orações, os irmãos oraram por mim em relação a eu não estava muito bem mesmo aquele dia. O pastor Jean até fez a live lá sozinho. Até peço perdão aí pro pastor, que não deu certo, né? Mas vamos marcar mais vezes, pastor. A gente marca mais vezes live. Tá? Aí se quiser deixar algum recado, agradeço os irmãos que participarem até o fim, tá? Se vocês não são inscritos no canal do pastor Jean, se inscreve lá, dá uma força para ele, tá bom? Vamos
manter esses laços de comunhão e, se Deus quiser, eu quero conhecê-lo. Ele mora lá no Rio de Janeiro, né? Eu quero ir lá visitá-lo. Na verdade, assim, É uma promessa desde o Japão. na verdade, assim, irmãos, até um irmão falou assim em relação que tem tantas igrejas, eu até perdi o comentário, eu ia falar isso, vou até emendar. Teve um irmão que falou aqui, ó, pastor. Cadê? Não vou achar aqui. Ele falou assim, com tantas, assim, tem tantos erros nas igrejas, está até difícil de congregar. Irmãos, olha, como eu já disse para vocês, o meu objetivo, se Deus me permitir ficar no Brasil, não sei se eu vou ficar no Brasil, tá? O meu desejo é começar. Na verdade, já comecei aqui em casa. Comecei um culto, mas é só com a minha família por enquanto. Comecei um culto na sexta-feira, eu, minha esposa, minha filha. Mas se Deus me permitir ficar no Brasil, eu quero começar um trabalho aqui. E a ideia de poder estar trabalhando na internet não é somente fazer vídeos, assim, lives, é poder ter uma relação com outras pessoas que têm um compromisso com o reino, que estão trabalhando duro, igual o pastor Jean tem ali a comunidade dele. Tem lá umas 30, 40 pessoas, né, pastor? Mais ou menos? Então tem lugares que a gente não conhece. E eu quero poder ser um canal para poder ter essa comunhão sincera na doutrina. Pessoas que talvez não saibam, não saibam de tudo das escrituras, não são pessoas ali, nossa, que mestre, são pessoas... Não, é andar com pessoas que têm o desejo de buscar a verdade, porque eu mesmo digo aqui para vocês, tem coisas que eu estou buscando ainda, que eu não sei, e eu quero trazer essas pessoas no canal e a gente poder ter uma relação, de fato, assim, pessoal, que a gente possa indicar esses irmãos que estão aqui, às vezes, sem lugar para ir para esses lugares. E eu acredito que vai aparecer, porque vai chegar um momento, irmãos, que a gente vai precisar se reunir mais fisicamente. Então, vamos tentar ver os irmãos que estão mais próximos. Tem um canal lá no Telegram, que eu tenho mantido esse canal, justamente para os irmãos ficarem mais unidos e a gente poder criar ali um vínculo. Acho que travou. Para criar um vínculo e a gente poder estar fazendo alguma coisa, algum trabalho e poder ajudar esses irmãos. Então, essa é a minha ideia. Então, o pastor Jean é um que eu tenho amizade como eu, assim como o pastor Felipe, né? Assim como outros irmãos, que eu estou começando agora a ter uma relação mais assim, tanto que, o StreamYard, por exemplo, quem me ofereceu foi o Thiago Tis, o Israel, né? São irmãos que eu tenho contato também nos bastidores, que eu quero ter uma relação não só de internet, mas a gente fazer um trabalho assim, realmente físico, de poder estar edificando a igreja, nem que seja 30, 40 pessoas. Porque é esses que eu vejo que vão ser a igreja de Filadélfia. Pessoas que têm pouca força, mas a porta que Deus abrir, ninguém vai fechar. E que ele fecha, ninguém vai abrir. Amém? Amém. Só pegando um gancho aí nessa palavra, é que a gente tem que mudar um pouco a mentalidade com relação aos escândalos que acontecem na igreja. Porque esses escândalos é necessário que aconteça, diz a palavra. Eles vão acontecer, não tem para onde correr. Só que são nessas dificuldades que acontecem na igreja que você e eu vamos gerar o fruto do Espírito em nós, da perseverança, da paciência, do domínio próprio. Como é que eu vou gerar uma coisa se eu olho para o irmão, causou um problema para mim, eu saio, vou embora. Aquela igreja ali está muito ruim, eu saio, vou embora. Não, eu nunca vou gerar o fruto do Espírito que me faz dar o ombro para o outro irmão, suportar o irmão mais fraco, dar um suporte para o que ele precisa. É nesse momento. Então, a comunhão, o pastor agora iniciou na casa dele, ali com a sua família, já tem uma congregação se iniciando, porque Hebreus vai falar da questão do congregar. A gente só está livre quando não pode congregar. Eu penso assim, quando a gente pode congregar, a gente tem que exercer e exercitar e frutificar o fruto do Espírito em meio às dificuldades. Porque sozinho, isolado, para que eu vou exercitar a paciência? Comigo mesmo? Só se eu for muito ruim. Aí eu não vou aguentar comigo mesmo. Não, mas eu estou indo, de domingo eu vou numa igreja aqui. Eu até conversei com o pastor. Eu estou falando em relação às pessoas que querem se justificar em dizer que não vão em tal lugar porque tem muito escândalo.
É Não, nesse não, sentido. você tinha comentado que eu estou fazendo culto em casa aqui. Na verdade, eu não iniciei nenhum trabalho ainda. Na verdade, é só um culto familiar. Porque eu estou indo de domingo numa igreja e eu já até Ah, conversei com o pastor. Ele até entendeu. Falou, não, quando você for fazer alguma coisa que eu não quis me membrar. Eu falei, ó, não vou me membrar. Aí eu expliquei o motivo. Tanto é que eu falei para ele, eu vou contribuir aqui na igreja financeiramente, mas eu vou contribuir na sua mão. Porque eu sei que se eu depositar no gasofilaço, 15% vai para a sede. Já falei bem assim para ele. Aí ele falou: não, tudo bem, não tem problema. Você pode fazer do jeito que você. Aí ele me chamou até para pregar. Ele falou assim: olha, eu vou chamar um dia para você pregar aqui no domingo. Eu falei, pastor, porque na verdade eu falei para ele: ó, quando eu cheguei na igreja, eu falei assim: ó, não me apresente como pastor, não fala que eu vim do Japão, porque eu sei que aqui no Brasil, esse pessoal assim, não fala que é de pastor, alguma coisa, já acha que é um ser especial. Eu sou uma pessoa comum. Falei para ele. Eu falei bem isso. Tanto é que ninguém sabe que eu sou pastor na igreja, ninguém sabe que eu tenho um canal, nem eu falei, não divulga o canal também, porque eu não quero atrapalhar seu trabalho, né? Aí ele chegou para mim e falou assim: olha, eu queria que você pregasse. Eu falei, pastor, mas não precisa me chamar, não. Eu não quero pregação, eu não quero pregar, não. Ele falou, não, é por causa da sua postura, de não querer, né? Porque geralmente líderes vai lá, né, e quer já pregar, quer tomar a frente. Eu falei, não, eu não quero nada disso. Na verdade, assim, eu quero poder ajudar o seu trabalho aqui. E aí eu percebo, irmãos, olha, eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Tem muitas pessoas que estão debaixo de um sistema, pastores grandes, eles estão ali controlando como boneco de ventríloco com um monte de pequenininho. Mas tem muitos pequenos sinceros que não conseguem sair, às vezes, por questões que eu entendo. Exemplo, aquele pastor pequenininho que está cuidando de uma igreja que é que tem o nome de uma denominação grande, ele mora ali na igreja. Ele mora ali. E aí, como é que você vai... Se você romper do nada, o que os lá de cima faz? Tira. Manda a pessoa para a rua, sem dar satisfação. Aí a pessoa tem família, tem filhos. E aí, como é que fica? Por isso que eu não fico falando para as pessoas, sai daí, você está se envolvendo com isso, não sei o quê. Porque eu sei que a gente sabe aonde que aperta o sapato. Porque uma coisa é você falar, você não confia em Deus, você não tem fé em Deus, você não tem fé em Deus que ele vai providenciar. A outra coisa é você se colocar no lugar da pessoa. Se fosse eu ia fazer isso? Eu tenho maior dificuldade. As pessoas falam assim, por que você não sai do seu trabalho e vai ver porque é onde entra a minha renda para poder sustentar minha família. Eu não vou fazer isso. Então, se eu não consigo fazer isso, eu vou chegar para outro e falar assim, sai daí, você não tem fé não desse sistema. E aí ele disse que tem muita coisa que ele faz ali que ele vai contra o sistema, vai contra toda às vezes a coisa ali e ele está meio marcado já. Porém, quem sabe, por isso que eu falo, um trabalho que a gente for fazendo, quem sabe Deus não abre as portas para que a gente possa ajudar esses pastores a romper também e começar um trabalho independente. Entendeu? Por isso que a gente tem que se unir. Então, eu estou até contando aqui uma coisa, eu falei aqui no final, não falei nome de ninguém, graças a Deus, mas é só para vocês verem que tem lugares que você pode congregar e ajudar ali, entendeu? É porque está envolvido, pastor, também naquela situação que Elias pensava que estava sozinho, mas Deus tirou esse coitadinho de mim dele e falou, tem 7 mil ainda. Tem 7 mil ainda, Elias. Não é só você, não. Ainda tem outros fiéis ainda, apesar de que todo Israel estava corrompido, 800 profetas falsos lá com Jezabel, mas eu tenho 7 mil ainda que não se dobraram. Ainda tem gente ainda fiel, né? Quem sabe esses pastores que estão debaixo de uma convenção, esses pequenos, começam a sair e começam a ter mais autonomia. Mas aí a gente tem que também ser um suporte, entendeu? Porque a gente fez. No Japão aconteceu isso. A gente estava numa denominação grande, faz mais de 15 anos, a gente se desligou, independente. A gente não está debaixo de uma autoridade que fica ali só querendo a parte financeira ou manipulando a questão doutrinária. Então, Deus vai abrir as portas, irmãos. Fique em paz que Deus vai fazer isso. Então, vamos continuar firme. Pastor, você pode orar por nós? Eu iniciei a oração. Ora por nós para a gente terminar. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado pela tua presença aqui em nossos meios, a tua presença no meio dos nossos irmãos que acompanharam a live. Que o Senhor abençoe, que o Senhor, meu Deus, dê prosperidade em todas as áreas da vida dele, seja com o pastor Rafael, com a sua família, que ele possa estar, meu Deus,
melhorando a sua saúde, para que possamos cada vez mais falar do teu evangelho. Que o Senhor, meu Deus, possa fortificar, fortalecer a cada um que, meu Deus, que está na sua dificuldade, na sua igreja ou em casa, que possam reconhecer que precisam estar na sua presença cada vez mais. Muito obrigado por tudo, Senhor. Leve-nos em paz para que possamos dormir em paz e amanhã amanhecer tranquilos na tua presença. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tenham uma boa noite. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.